Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência do Espiritismo. Hoje, que é dia 12 de abril de 2022, voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, instituição espírita que estuda e pesquisa as obras de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, e que beneficia através de reuniões de mediunidade e reuniões públicas há quase 4 décadas, há quase 40 anos. E hoje, como dissemos, voltamos com a nova edição em comemoração especial, em homenagem ao especial, porque se trata do mês de abril, em homenagem ao especial, ao aniversário de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que foi publicada a sua primeira edição, apenas para o conhecimento de quem não conhece. Foi publicada a sua primeira edição a 18 de abril de 1857, em Paris, pelo codificador Allan Kardec, ou seja, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que teve o pseudônimo de Allan Kardec, mundialmente conhecido. E hoje, comemorando ou prestando uma homenagem especial a esta obra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que tem 165 anos, o Livro dos Espíritos, que é a síntese do conhecimento universal. E nós então encontramos aqui em nosso e-mail uma pergunta de um cidadão que está começando o estudo do Espiritismo. E ele tem dúvidas sobre a reencarnação, e ele pergunta se a reencarnação dos espíritos é um dos fundamentos do Espiritismo, e se é a reencarnação uma necessidade para os espíritos que reencarnam, ou se é um castigo das leis de Deus. Esta é a pergunta, se é uma necessidade, a reencarnação, ou se é um castigo das leis de Deus. Primeiramente, gostaríamos de explicar que a reencarnação é um dos fundamentos da doutrina espírita. Sem a reencarnação, não existiria espiritismo. E Allan Kardec, ele próprio diz que o espiritismo sem a reencarnação é um corpo sem alma. Logo, a reencarnação é um fundamento maior do espiritismo. E de maneira que esta mesma pergunta, ou uma pergunta semelhante, foi feita na época de Allan Kardec ao próprio Allan Kardec. E Allan Kardec repassou essa pergunta para o guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris, que Kardec fundou e presidiu até a sua desencarnação em março de 1869. Foi a desencarnação de Allan Kardec. E então, o espírito São Luís, a quem foi feita a pergunta, Kardec transferiu para o espírito, e ele vai responder aqui. E onde está essa pergunta, ou seja, este texto de esclarecimento do espírito São Luís? Está aqui em nossas pesquisas a Revista Espírita de Allan Kardec, fundada também por Allan Kardec. Em sua edição, vamos ver aqui, em sua edição de 1859, é publicada lá, 1859. E então Allan Kardec, vamos citar aqui,
a resposta que o Espírito deu a Allan Kardec, o Espírito de São Luís. E ele responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Vamos em frente. E o Espírito continua: é-lhes necessária a bem deles. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência pelas reencarnações sucessivas, quer dizer, em contato com a matéria, que é a reencarnação. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim, segundo o Espírito São Luís, é que estabeleceu Deus para todos o mesmo ponto de partida. O mesmo ponto de partida. A mesma aptidão. Vamos ver a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Com que? Com o livre-arbítrio. Qualquer privilégio seria uma preferência, seria uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, porque os espíritos não reencarnam eternamente. Chega o limite das reencarnações. Quando chega, ele passa a ser espírito puro, não reencarna mais em corpo material. Esta questão, abrindo um pequeno parêntese, está em O Livro dos Espíritos, a questão 112 e 113, e na questão 226, podemos conferir lá no Livro dos Espíritos. E continua o Espírito São Luís dizendo: as reencarnações é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe aos espíritos quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio, a livre escolha. Os espíritos, eles escolhem o caminho do bem ou o caminho do mal. Se escolhe o caminho do bem, tudo bem, mas se escolhe o caminho do mal com esse livre-arbítrio, eles prolongam, aumentam o número de reencarnações. Mas todos os atrasados e os mais adiantados chegarão à meta final, que é a perfeição do espírito. Meta para a qual Deus criou todos os seres e todos os espíritos. E continua aqui o Espírito São Luís. Os espíritos que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores, de seus trabalhos, da sua luta, do seu sacrifício, sempre através das reencarnações sucessivas. E o Espírito continua para terminar: os que, ao contrário, usam mal do livre-arbítrio, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, esses retardam a sua marcha, o seu progresso. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E nesses casos é quando se torna a reencarnação castigo. Aqui está a resposta que o nosso companheiro de estudo do Espiritismo fez aqui, que nós transferimos para Allan Kardec. E Allan Kardec, então, transfere para o Espírito São Luís, que deu esta resposta aqui. Voltamos para estudo. Pode ser consultada a Revista Espírita de Allan Kardec em sua edição de 1859. E de modo que nós vamos encerrar o nosso programa Encontro com o Espiritismo e citamos aqui algumas frases de Jesus
conversando com Nicodemos. Como alguém pode nascer de novo sendo velho? Era o que Nicodemos perguntava a Jesus. Nicodemos foi um doutor da lei, do Sinédrio, e foi ter com Jesus à noite, para que os colegas não o vissem conversando com Jesus. Mas Nicodemo depois se transformou num cristão e morreu cristão naquela época, desencarnou já cristão, aceitava os ensinamentos de Jesus, inclusive a reencarnação. Aí então Nicodemos perguntou a Jesus: Senhor, que história é essa de nascer de novo? Aí Jesus disse: Nicodemos, tu és um doutor da lei, um homem culto, aqui da época, entre os judeus, tu és um rabino que pertences ao Sinédrio, que é a instituição mais elevada aqui de Jerusalém, e não conhece essa lei, que é a lei também dos judeus, que eles aceitam a reencarnação. Aí Nicodemos disse: mas Senhor, que diz a respeito? Ele disse: em verdade eu vos digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Mas como pode, Senhor, um homem já velho, decrépito, morrer e voltar para o ventre da mãe e nascer novamente? Aí Jesus disse: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não ganhará o reino de Deus. Jesus respondeu: a água, porque a água naquela época representava símbolo da matéria. Era símbolo da matéria, a água da criação de tudo que fosse material. Aí Jesus estava dizendo que o homem é o quê? O homem é espírito e matéria, espírito e corpo. Morre o corpo, sobrevive a alma no mundo espiritual e tem que reencarnar. E então nós entregamos a palavra a Sócrates, que dizia, Sócrates, aquele grande sábio, ele dizia já 4,5 séculos antes de Jesus, ele já ensinava a reencarnação. Ele, Platão e Aristóteles e os demais sábios daquela época. E Sócrates então dizia: assim como o homem troca de roupa, assim também a alma troca de corpos para o seu aperfeiçoamento espiritual, até se tornar uma alma pura e não volta mais a corpo material. E Platão, também que seguia esses ensinamentos de reencarnação, Platão, o grande sábio, ele dizia: há um retorno à vida. Os vivos são os mortos que voltam. Jesus então dizia: aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. E Allan Kardec então criou uma frase: nascer, morrer, renascer. E progredir sempre. Tal é a lei do universo. Não é uma lei do espiritismo, não é uma invenção de Allan Kardec, que nós aceitemos ou não aceitemos, a reencarnação existe. Estamos de volta, somos espíritos que vivemos em outras encarnações, em outros corpos, estamos de volta. Que aceitem ou que não aceitem, mas é uma lei da natureza. E aí então nós voltaremos com outro programa, Encontro com o Espiritismo, dentro do mesmo tema, em outra oportunidade. E vamos citar aqui uma frase: ser bom é fácil, o difícil é ser justo. Essa frase é de Victor Hugo, aquele intelectual francês que foi espírita e desencarnou espírita, ele e a família. Muita paz para todos. E o tema de hoje é reencarnação.